A paz de Cristo a todos. Eu me chamo Daiane, quero deixar aqui o meu testemunho através do Ministério Família Não Se Descarta Restaura. Quero contar um pouquinho para vocês de tudo que Deus já fez e continua fazendo na minha vida e na vida da minha família. Eu quero dizer para vocês que eu fui apresentado ao Evangelho através do meu esposo no ano de 2012, em uma das crises do nosso relacionamento. Nós começamos a frequentar cultos, conhecemos um pastor na cidade onde a gente morava, só que daí logo nós nos mudamos de cidade. E aí começamos a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, da qual hoje somos membros e trabalhamos na obra. Hoje nós temos um departamento também. E nós começamos a frequentar, nós nos batizamos, tudo na igreja, na Assembleia. Só que sempre eu não conseguia perdoar algumas coisas que aconteceram antes de nós nos tornarmos cristãos. Eu digo cristãos entre aspas, porque eu realmente não havia encontrado Jesus ainda. Até porque há cerca de 2 anos atrás eu saí de casa, eu não queria mais o meu casamento, eu sentia muito ódio do meu esposo, eu não queria ver ele na minha frente. Nós temos 2 filhos, eu levei meus filhos comigo, eu trabalhava, aluguei um apartamento e procurei seguir minha vida. Meu marido, em todos os lugares que eu ia, ele sempre estava atrás de mim, ele sempre insistindo. Aí eu me desviei dos caminhos de Deus, eu não ia mais em cultos, eu não queria mais saber de nada de Deus. Eu queria saber só das coisas do mundo. Eu saía, eu bebia, eu tive relacionamento com outras pessoas e me afundei no pecado, né, irmãos? Até que um dia o meu marido desistiu. Foram 3 meses e pouco, ele desistiu do nosso relacionamento e começou outro relacionamento com uma pessoa da igreja. Aí eu estava morando em outra cidade, na cidade dos meus pais, junto com os meus filhos, e nós não conversávamos. Eu e meu esposo, eu havia bloqueado ele nas redes sociais e não queria saber dele. Mas de repente eu comecei a sentir saudades dele. Deus começou a colocar aquele amor novamente, Deus começou a me tocar. E depois ele me falou que ele havia começado a orar por mim, porque ele não conseguia orar por mim devido a tudo que eu tinha feito para ele. Mas aí ele começou a ver que ele precisava orar pela minha salvação, ele começou a orar. E através da oração dele começou um mover de Deus na minha vida, porque foi aí que Deus começou a me mostrar o quanto eu amava ele. Aí eu desbloqueei ele do WhatsApp, começamos a conversar. Conversávamos quase todos os dias, mas eu numa cidade e ele noutra, como amigos, porque ele tinha esse relacionamento. Aí ele começou a me pressionar com relação ao divórcio, porque ele queria assumir esse relacionamento e não podia porque nós estávamos casados. Eu não entendia nada de como era o casamento na minha cabeça. Eu me separava dele e como eu já havia voltado eu comecei a frequentar cultos porque a minha mãe, graças a Deus, é cristã, começou a me levar nos cultos. A minha mãe orava muito por mim, pela minha família. Comecei a participar dos cultos. E aí eu pensava que Deus ia me mandar alguém, que eu iria casar de novo. Só que daí, através da gente começar a conversar, aí chegaram as férias escolares dos nossos filhos e eu trouxe eles para passarem as férias com ele. E quando eu trouxe os nossos filhos para a cidade onde ele mora, me despertou, sabe? Começou uma confusão na minha cabeça com relação aos meus sentimentos por ele. Começou a mover de Deus mesmo. E aí nós encaminhamos, eu já vim para encaminhar o divórcio, nós encaminhamos o divórcio na segunda-feira. E quando nós entramos, até ele me disse assim, vamos fazer o divórcio, qualquer coisa a gente casa de novo.
nós entramos bem amigos, assim, para encaminhar aquele divórcio. Olha, e daí eu voltei para a cidade onde eu estava morando com os meus pais, e seguindo em culto com a minha mãe. Eu não estava trabalhando, eu ia nos cultos à tarde, e naquela mesma semana nós continuávamos conversando sobre a gente voltar. Eu até então tinha falado para ele que eu não gostaria de encaminhar o divórcio, que eu preferia deixar para sexta-feira, que eu voltaria para a gente conversar, mas como ele estava em esse outro relacionamento, ele insistiu. Aí, na terça-feira daquela mesma semana, eu fui num culto, uma senhora me falou muitas coisas que eu estava sentindo, me falou da vontade de Deus, que eu deveria voltar para minha família, e aquilo despertou um desejo tão grande dentro de mim de fazer aquela vontade de Deus, me despertou um amor tão grande pela minha família, que eu queria muito vir. Aí na sexta-feira eu voltei, mas já confusa novamente, pensando em pegar meus filhos e voltar de novo para casa dos meus pais. Só que pela graça de Deus eu não voltei. Naquele mesmo dia Deus restaurou o nosso casamento. Deus fez tudo novo. Claro, foi tudo aos poucos, irmãs. Foi tudo aos poucos. Deus foi recuperando, foi nos recuperando. Eu tinha dores, eu tinha culpa. Eu tinha que conviver com a pessoa que estava com ele também. Eu sentia muita ira dessa pessoa, de mim, eu me sentia culpada por ter saído de casa, por ter deixado ele. Aí eu comecei a estudar sobre casamento, eu comecei a me aprofundar nesse assunto, a entender a vontade de Deus sobre o propósito do casamento, da seriedade que é o casamento na vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não seja cristã. Que casamento é um só, que casamento é consagrado por Deus. Assim como Deus começou ali, em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva, como criou a mulher, como Adão disse, és carne da minha carne, osso do meu osso. Assim é o casamento. A esposa é osso do osso, é carne da carne do esposo. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive a minha família restaurada. Hoje em dia nós servimos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós trabalhamos na obra. Eu procuro falar de tudo que Deus fez na minha vida, eu procuro testemunhar para que vidas sejam edificadas, para que famílias sejam restauradas, porque eu sei que o diabo está agindo para que famílias sejam destruídas, e nós não podemos permitir isso, irmãs. Como filhas do Senhor, nós não podemos permitir isso. O propósito de Deus é com as famílias. E graças a Deus, hoje em dia, eu amo muito a minha família, eu amo muito meu esposo. Eu tive um real encontro com Cristo na minha vida. E para mim, Cristo é tudo, Cristo é maravilhoso. Olha, Ele se sacrificou numa cruz por todos nós. Nós devemos honrar isso. Nós devemos honrar a Cristo através de nossas vidas. Eu deixo essas palavras para não me estender muito. Agradeço a Deus por essa oportunidade, que possa estar edificando vidas, tá acrescentando na vida, em quem está passando pelo deserto, em quem está passando por lutas. Se agarre firme com Cristo e ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, porque Deus move montanhas para que a sua família seja restaurada. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo.